Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E hoje a gente está aqui exatamente para dar um foco muito importante em um dos tópicos mais, digamos assim, centrais, fortes, viscerais do Enem. Nós estamos falando agora a respeito de mecânica, e dentro da mecânica nós temos exatamente um tópico importantíssimo que é a cinemática, obviamente, que é aquela parte da mecânica que vai estudar o movimento, mas em nenhum momento a gente vai falar das causas do movimento, isso fica lá para a parte da dinâmica, tá? Bom, o importante é que você já deve ter acompanhado as dicas do salto quântico, que é uma estratégia que nós desenvolvemos. É uma estratégia estatística onde direciona você, aluno, se preparando para o Enem, para estudar exatamente aquelas coisas mais importantes que realmente aparecem no Enem. Nós fizemos assim um apanhado, um levantamento de 21 anos de provas do Enem, mais ou menos isso. E desse apanhado a gente fez um levantamento do que realmente mais apareceu. E a gente criou uma estratégia toda direcionada exatamente para esses resultados que surgiu dessa nossa pesquisa. Nós colocamos mais ou menos uma conclusão superficial desses elementos pesquisados e alguns vídeos que está aqui no nosso canal, que é o salto quântico 1, salto quântico 2 e o 3. Nesses vídeos a gente dá uma ideia mais ou menos, um panorama mais ou menos do que é o salto quântico. Bom, mas o que tem a ver isso exatamente com o vídeo de hoje? O vídeo de hoje fala exatamente sobre um dos elementos importantes da cinemática. Como a gente já comentou e volta sempre a frisar, você sabia que 75% das questões que já apareceram no Enem de física estão dentro de praticamente apenas, anotem aí, 18% do conteúdo a se estudar? É sério? Se você estudar mais ou menos 18% do conteúdo de física, você pode matar até quase 80% das questões. Isso falando estatisticamente, o que aconteceu nos 21 anos. Agora você sabe o que são os assuntos desses 18%? Então, amigo, você precisa conhecer o salto quântico. É a estratégia que vai direcionar você exatamente, direcionar os seus estudos exatamente para isso. E hoje a gente vai dar aquela palhinha, a gente vai dar aquela colher de chá e vai deixar um pouquinho do salto quântico aqui para vocês. E vamos revelar aqui para vocês, dentro da cinemática, anotem aí. O que mais arrebentou, o que mais apareceu foi o que? Movimento circular uniforme. E é disso que a gente está tratando aqui hoje. Nós vamos falar exatamente sobre movimento circular uniforme. Então vamos lá, né? Se a gente vai falar um pouquinho de MCU, vamos falar logo. Sejam todos bem-vindos, acomodem-se aí da forma mais confortável que puder, que a gente vai matar um pouquinho agora de MCU. Como vocês sabem muito bem, MCU é uma das partes mais importantes de mecânica para o Enem, tá? O porquê é uma questão estatística. Você pode dar uma olhadinha exatamente no porquê, olhando o nosso vídeo anterior aí sobre o salto quântico. O salto quântico é uma estratégia, né? Uma estratégia de aprovação Enem que vem dando muito resultado, e ela é uma estratégia estatística, onde ela faz uma previsão estatística do que mais já aconteceu nos últimos 21 anos de Enem. E a gente fez um levantamento desses últimos 21 anos, e a gente, dentro dessa estratégia, numerou, elencou os elementos mais importantes que você deve dominar no conteúdo do Enem para poder conseguir sua aprovação. E anotem um dado importantíssimo aí, que eu não sei se você sabe, mas anotem isso, olha. 75% das questões, na verdade é um pouco quebrado, eu estou arredondando só para facilitar o entendimento, tá? Mas cerca de 75% de todas as questões que já apareceram no Enem nos últimos 21 anos, tá? 75% das questões estão dentro de apenas 18% de todo o conteúdo Enem de física.
Então, basicamente, 18% do conteúdo de física contém cerca de 75% de todas as questões que já apareceram. Em outras palavras, você é capaz de acertar quase 80% da prova só estudando 18% do conteúdo do Enem. E isso é o que consta no salto quântico, que é uma estratégia que eu recomendo demais para vocês, não por ter sido um dos idealizadores, né, que quase não sai, não por ter sido um dos idealizadores da estratégia, de ter tido a ideia de fazer esse levantamento estatístico, né, probabilístico, mas porque realmente funciona e eu quero passar para vocês as coisas que realmente funcionam de verdade, que podem dar aprovação, que podem levar você ao sucesso. E o salto quântico com certeza é uma dessas estratégias. Vou deixar os links aí para os vídeos, são 3 vídeos que apresentam, na verdade, para vocês, mais ou menos o caminho das pedras do que acontece, onde estão mais ou menos o caminho desses 18% que eu falei. Tá? Agora, se você quiser se aprofundar, garantir a aprovação e realmente ficar fera nesse conjunto de conteúdo, você compra o pacote, o salto quântico, que em breve, logo vai estar disponível, e nele, aí você não precisa sair correndo, juntando cacos nenhum, a gente vai te guiar passo a passo, palmo a palmo, para aprovação. Lá dentro do pacote, tá? Você vai ter tudo mastigadinho, bonitinho, e basta seguir as nossas indicações. A gente vai guiar você para aprovação, tá? Não só os 18% que a gente comentou aqui está dentro desse pacote, né, de aprovação, tá? Mas o treinamento para pontuar alto nesses 18%, os macetes, os esquemas vão estar tudo lá bonitinho, ok? Muito bem, então movimento circular é um dos mais importantes e ele está sim dentro desses 18% que a gente falou, que é conteúdo de 75% das questões que já apareceram no Enem, tá? Importantíssimo, o elemento mais importante da cinemática, sem dúvida, ok? Muito bem, vamos dar uma olhadinha nesse movimento circular. Movimento circular uniforme. Primeiro, do que se trata? O movimento circular uniforme é o movimento no qual o móvel percorre uma trajetória circular, mantendo constante a sua velocidade linear. A velocidade linear é importante lembrar a todos, né, que é aquela velocidade com que a gente normalmente se refere a ela. Quando a gente diz que um carro está a 80 km por hora, a gente está falando sobre a velocidade linear, tá? Muito bem. Então, a velocidade com que os ponteiros de um relógio, por exemplo, se movimenta, certo? É a velocidade linear. A velocidade com que a Lua, por exemplo, oscila, orbita em torno da Terra, certo? A gente está se referindo à velocidade linear, ok? Então, o movimento circular, na verdade, é esse movimento tanto do ponteiro do relógio, como satélites em volta da Terra, a Lua em volta da Terra, a rotação da própria Terra e por aí vai, né? A nossa roda gigante aí, lindíssima na ilustração. Então, esse movimento circular é aquele movimento onde a velocidade linear, a velocidade se mantém constante o tempo todo, ela não sofre modificações, tá? Muito bem. Vamos tomar aqui um movimento circular para falar um pouco sobre os elementos que constituem esse movimento. Vamos imaginar um corpo numa posição inicial aqui qualquer e consideremos que, obviamente, como ser um movimento circular, ele apresenta um raio, que é essa distância do centro até onde se encontra o corpo, tá? E ele vai para uma nova posição, ele vai se movimentar daqui até aqui em um movimento circular. Uma segunda posição também a uma distância R do centro do movimento, que continua sendo a distância raio, tá? Raio do movimento. Então vamos imaginar que esse corpo saiu de uma posição para outra, dessa inicial para essa posição final. Beleza. Vamos analisar o que acontece, como a gente pode observar, analisar, estudar esse movimento entre esses dois pontos. Bom, claro, obviamente, que o que acontece entre os dois pontos, a teoria vale para todo movimento circular. Muito bem.
então olha só, nós temos aqui o raio, como a gente falou, e aqui na periferia nós temos uma distância que foi percorrida pelo corpo quando ele se movimentou desta posição inicial para essa posição final, tá? Quando a gente se refere à distância que foi percorrida pelo móvel, a gente está se referindo ao que chamamos de deslocamento linear. E nesse caso aqui, no Sistema Internacional de Medidas, ele é dado em metros, tá? Então, deslocamento linear é a distância percorrida pelo móvel na periferia do movimento circular, ok? Então, essa distância aqui que ele percorreu, chamamos de deslocamento linear. Mas as grandezas lineares, seja deslocamento, velocidade, aceleração, que a gente tanto estudou no movimento uniforme ou no movimento variado, se você não viu essas aulas, vou deixar os links aí para essas aulas de movimento uniforme, tá? Para vocês darem uma estudadinha sobre isso aí. Muito bem, então, essas grandezas lineares não são as únicas que a gente pode utilizar para estudar o movimento circular. O movimento circular permite ser estudado também por outra grandeza, que são as grandezas angulares. Observe, quando esse corpo sai dessa posição para essa posição, é óbvio que ele percorreu uma distância, e quando ele percorre essa distância, a gente está tratando de grandezas lineares, porque são distâncias percorridas em certo tempo. Mas observe o raio desse movimento. Quando esse corpo se move daqui para cá, esse raio ele vai se deslocar aqui, varrendo um ângulo. Observe como entre essa posição e essa posição foi determinado um ângulo, tá? E esse ângulo aqui, θ, é o que a gente chama de deslocamento angular, que é essa descrição aqui. Deslocamento angular em radianos, tá? É o ângulo descrito, varrido pelo raio do movimento, enquanto o corpo se desloca entre dois pontos. Então observe que o raio, ele abre, ele varre, ele descreve um ângulo. E esse ângulo é o que a gente chama de deslocamento angular. Essa grandeza angular, ela também é muito utilizada na descrição e no estudo do movimento circular. Observe que ela não representa distância, tá? As grandezas angulares, elas representam ângulos, certo? Então, no caso do deslocamento angular, é um ângulo que foi descrito pelo raio em certo intervalo de tempo. Observe uma coisa interessante, que o tempo que o raio levou para abrir esse ângulo foi o mesmo tempo que o corpo levou para percorrer essa distância. O deslocamento linear acontece no mesmo intervalo de tempo que ocorre o deslocamento angular, tá? Muito bem. Relações entre grandezas. Aí uma pergunta que surge: existe relação entre as grandezas angulares e as grandezas lineares? A resposta é sim, existe, tá? Grandezas angulares e lineares se relacionam através do raio do movimento. Toda grandeza linear é igual ao produto da sua respectiva angular pelo raio. Como assim? Observe. Deslocamento, certo? É igual. Deslocamento linear é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Ou seja, uma grandeza linear é igual a uma grandeza angular vezes o raio. E isso aqui vale para todas as grandezas. Como assim? Observe. Velocidade. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Essa velocidade angular, ou ômega, é dada em radianos por segundo. Enquanto a linear indica uma distância percorrida a cada segundo, a angular indica um ângulo que é varrido pelo raio a cada segundo. Vale para deslocamento, vale para velocidade e vale para aceleração. A aceleração linear, olha só, é a angular vezes o raio, tá? Então, qualquer grandeza linear é sempre igual a angular vezes o raio. Essa relação sempre vai existir. Ok? Uma coisa importante que a gente tem que frisar, que a unidade de medida das grandezas angulares, o radiano. O que é essa unidade? Radiano, um radiano, é o ângulo central descrito, varrido pelo raio,
quando o deslocamento linear tiver sido de comprimento igual ao raio. Então, quando esse deslocamento aqui, ó, tá? Quando esse deslocamento aqui linear tiver um valor exatamente igual ao raio, a gente diz que o ângulo foi de 1 radiano, tá? Como assim? Vamos ver se a gente entende isso melhor. Olha só, observe aqui. Imagine que um raio ele tem 10 centímetros em um movimento circular qualquer, tá? O raio tem 10 centímetros. Imagine que um certo deslocamento do corpo, esse corpo percorreu uma distância exatamente de 10 centímetros. Ou seja, o corpo percorreu um deslocamento linear, ele percorreu uma distância aqui exatamente igual ao comprimento do raio. Quando isso acontece, a gente diz que o ângulo que foi descrito é de 1 radiano, tá? Então, 1 radiano é um ângulo, certo, que é descrito quando o deslocamento linear for de comprimento igual ao raio. Então, peraí. E quando for 2 radianos, eu posso dizer que é quando essa distância for 2 vezes o raio? Exatamente. 3 radianos, quando a distância for 3 vezes o raio? Exatamente. Então, se tivermos aqui, por exemplo, a nova posição, onde o corpo foi daqui até aqui, tá? Percorrendo a distância de 20 centímetros, ou seja, o dobro do raio. Então, esse ângulo que foi descrito vai ser o quê? 2 radianos. Porque a distância que ele percorreu aqui todinha, 20 centímetros, ela é 2 vezes o raio, que é de 10 centímetros. Então, o ângulo foi de 2 radianos. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos matar umas questõezinhas aqui, só para finalizar aqui a aplicação desses pequenos conceitos iniciais aí de movimento circular. Lembre-se aí que tem aula 12 e aula 13 ainda envolvendo movimento circular. Tem um bocadinho de coisa pela frente. Transmissão, temos acelerações de movimento circular, tá? Mas vamos matar essa parte inicial aqui para a gente ir adiante. Olha só. Primeira questão. Um atleta percorre 90 graus de uma pista circular de 100 metros de raio. Qual foi a distância percorrida por esse atleta? Vamos ver. Primeira coisa, a gente sabe que essa distância, quando se pergunta isso, ele quer saber o deslocamento linear. Eu sei que ele vai ser igual ao angular, que eu já sei que é de 90 graus, vezes o raio, que eu sei que é de 100 metros. Quanto ao raio, está tudo tranquilo, 100 metros. Agora, o ângulo, nós não usamos nessas fórmulas nunca graus. A gente trabalha com radianos. Então, vamos fazer uma transformaçãozinha rápida. O ângulo é de 90 graus, tá? Eu sei que π radianos, tá? Ele corresponde a um ângulo de 180 graus. Eu estou aqui fazendo a comparação de uma grandeza em radianos, é uma grandeza de ângulo, e aqui de graus. Vou fazer uma regrinha de 3 simples. Ora, se π é 180 graus, é óbvio que 90 graus vai ser π sobre 2, é uma transformação muito simples. Mas eu estou botando aqui como se faz, é uma regrinha de 3 simples, tá? Se π é 180, x vai ser igual a 90, tá? Então, claro que como 90 é a metade de 180, então nosso ângulo aqui em radianos vai ser π sobre 2, óbvio. Mas podia ser que o ângulo não fosse tão óbvio quanto 90, sei lá, podia ser 27,5. E aí você tem que fazer uma regrinha de 3 simples, tá? Mas guarda essa relação, π é igual a 180. Agora, cuidado, preste atenção. Não sai por aí dizendo que o valor de π é 180. Quanto é que vale π, galera? 3,14. Então, o que está dizendo aqui é que um ângulo de 3,14 radianos corresponde a 180 graus. Certo? Cuidado para dizer que π é 180. Muito bem, então, claro, obviamente, a regra de 3, o ângulo vai ser π sobre 2, uns 90 graus. Já transformado, eu posso usar a minha equaçãozinha agora, onde é R vezes o ângulo. O raio é de 100 metros, foi dado aqui na questão, e o ângulo, π sobre 2. Vamos arredondar esse π aqui para 3, bora, para ficar mais fácil. Isso vai dar
300, e a resposta aqui está até errada, né? Porque 300 dividido por 2 dá 150. Por favor, desconsidere essa resposta aí, está erradinha aqui, está faltando uma divisãozinha por 2. Π vezes 100, 300. 300 dividido por 2, 150. Houve um erro aqui de digitação no finalzinho, tá? Então, desconsidere esse resultado, considere aí que é 150. Vamos ver aqui a segunda. Um carrossel gira a uma velocidade na extremidade de 9 km por hora. Sendo o raio do carrossel de 4 metros, qual o ângulo que esse carrossel varre a cada segundo? Olha só, primeiro, o que ele está perguntando? Ele quer o ângulo percorrido a cada segundo. Ângulo por segundo é uma velocidade. Só que observe que é uma velocidade que não fala de distância, fala de ângulo. Então ele quer saber a velocidade angular, é o ômega. A gente sabe que a linear, que já foi dada na questão, está aqui, 9 km por hora, é o raio vezes o ômega. Então, se eu souber os dois, eu acho o meu ômega, que é a velocidade angular. Porém, vamos transformar logo essa velocidade, porque eu tenho o meu raio em metros e eu não posso usar uma velocidade em quilômetros por hora. Deve lembrar bem claramente lá da mecânica que essa velocidade, tá? 9 km por hora, eu posso simplesmente dividi-la por 3,6 e conseguir a minha velocidade linear aqui, ó, 2,5 metros por segundo. É uma forma de transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Só lembrando lá da cinemática da primeira série, basta dividir o valor em quilômetros por hora por 3,6 que vamos ter a resposta em metros por segundo. Jogando aqui na nossa fórmula, certo? Substituindo já em metros por segundo a velocidade 2,5, o raio do carrossel é 4 metros, basta passar dividindo aí, 2,5 dividido por 4, ômega, 0,63 radianos por segundo. Então, esse carrossel percorre 0,73 radianos a cada segundo que se passa, como se pediu a questão, tá? Tranquilo? Muito bem. E por último aqui para matar, nós temos essa questão que fala: a Terra apresenta um raio médio de 6.400 km. Qual a velocidade de rotação da Terra em um ponto da sua superfície? Parece ter pouca informação, né? Mas tem algumas informações que a gente já tem garantida. Vamos lá. Primeiro, a velocidade que a gente quer vai ser dada pelo raio da Terra, já foi dado, vezes a velocidade angular. Mas espera aí, qual é a velocidade angular da Terra? Vamos analisar isso. A velocidade angular vai ser o ângulo que a Terra vai percorrer dividido por um tempo. Ora, vamos pegar isso aqui para uma volta só? Uma volta só. Quando a Terra dá uma volta, qual é o ângulo que ela percorre? Concordam que uma volta completa é 360 graus? 360 graus, não é isso? E qual é o tempo que ela leva para percorrer essa volta completa? Obviamente, todo mundo sabe que a rotação da Terra ela leva 24 horas. E o ângulo 360 graus, já transformando, desse jeito que a gente fez aqui, ó, na primeira questão, se π é 180, 360 graus, que é o dobro, vai ser o quê? 2π. Então, jogando tudo que eu tenho aqui, ó, o raio da Terra, 6.400 km, o ângulo que ela percorre em uma volta, 2π, o tempo que ela leva para dar uma volta em torno de si mesma, 24 horas. Vamos botar o π agora bem bonitinho, 3,14, porque é uma velocidade bacana de saber. É a velocidade de rotação da Terra, tá? Então, jogando isso aqui, temos que a velocidade é 1.674,7 km por hora. Você achou que a Terra girava lentamente? Se equivocou, né? É bem mais rápido do que o som, 1.200 km por hora. Então a Terra gira a uma boa velocidade, né? E isso, claro, na sua superfície, e levando em consideração que isso é uma velocidade aproximada, média, né? Ok? Valeu, gente? Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa parte inicial do movimento circular uniforme. Acredito que já vamos colocar o link aqui para a próxima aula do movimento circular. Acredito que já está aqui em cima, tá? E foi um prazer enorme trazer essas informações aqui para vocês. O Enem está chegando, vamos dar gás. Logo, logo tem mais aulas aí focada, física pura aplicada na veia, beleza?
Um grande abraço, a gente se vê já já.